Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E então, olhando ao redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Irmãos, esse mesmo texto se encontra nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Mateus acrescenta que esse homem é um jovem, e Lucas traz uma informação ainda mais precisa, ao dizer que era um homem de grande importância na sociedade judaica. Mas os três relatam a respeito da riqueza deste homem, que era uma pessoa proeminente, um bom rapaz, provavelmente o genro que as mães gostariam de ter para suas filhas. Recebia uma nota alta da sociedade, mas não somente da sociedade, mas também dele mesmo. Ao se olhar no espelho e dar nota máxima para si, para o seu proceder, não somente diante dos homens, mas também diante de Deus. E ele chega até Jesus, mas diferentemente dos fariseus, que se achegavam a Cristo, com malícia e maldade no coração, ele se aproxima do Senhor Jesus de fato, interessado em Jesus. Está muito alto? Está de boa? Então tá bom. Vemos aqui no versículo 17, quando Jesus saiu, lembra que a passagem anterior ele estava abençoando as crianças. E quando Jesus saiu daquele local, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então nós vemos, ele vem correndo, ele se ajoelha diante de Jesus, demonstrando assim reverência, respeito por Jesus. Mas eu vejo uma diferença, irmãos, entre o ajoelhar deste homem para o ajoelhar de outros que se achegavam a Jesus, clamando por Cristo. Aqueles que chegavam a Jesus clamando, como por exemplo, o homem que clamou para que Jesus expulsasse o demônio de seu filho, ele caiu aos pés de Cristo,
clamando. A diferença é que esse homem e os demais que se achegavam a Cristo, deste modo, eles viam Jesus como a sua única esperança. Chegavam diante dele com aquilo que nós chamamos na teologia de fé salvadora. Ao contrário desse homem que vê Jesus apenas como um bom mestre. Provavelmente via Jesus como o profeta de Deus, como os profetas do Antigo Testamento, com o poder de realizar milagres. Igualmente foi dado a alguns profetas do Antigo Testamento também o poder de realizar sinais e maravilhas. E esse profeta tinha em seu discurso uma mensagem sobre vida eterna. Vida eterna com Deus, o Deus de Israel, o qual esse homem pensava conhecer. Inclusive ele era muito zeloso, segundo ele, ao dedicar a sua vida à lei do Senhor. E ao se dedicar à Torá, a palavra do Senhor, a lei de Deus, a Torá, é claro que ele buscava se apresentar aos mestres, aos rabinos, para aprender. E esse modo de se achegar e se prostrar, era até mesmo um modo de respeito ao se ajoelhar. Assim como Paulo, ele diz que antes de sua conversão, quando ele era um fariseu, ele vivia aos pés do famoso rabino Gamaliel. Então, essa é a diferença que eu vejo do ajoelhar desse jovem rico para outros que se ajoelhavam diante de Cristo. E ao chamar Jesus de bom mestre, Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aqui, irmãos, essa perícope, ou seja, esta passagem, esses vários versículos, há vários textos que é necessário compreender corretamente, fazer uma hermenêutica correta, porque se nós não compreendermos, nós podemos cair em heresias. Por exemplo, será que Jesus está dizendo aqui que ele não é bom? Que ele é um homem como nós, cheio de falhas e pecados? Será que Jesus está dizendo que ele não é Deus? É isso que nós confessamos, irmãos, correto? Jesus é Deus. Jesus não é uma criatura, como os testemunhas de Jeová blasfemam. A Escritura revela em várias passagens a sua divindade, inclusive ele próprio, motivo o qual os fariseus queriam apedrejá-lo. Então, como compreender esse texto? Ora, Jesus respondeu a este homem de acordo com o entendimento que este homem tinha a respeito de Jesus. Esse homem estava tratando Jesus apenas como um bom mestre. Pode ser que ele nem via Jesus como o Messias prometido dos judeus, mas somente como um outro profeta. Para esse homem faltava o conhecimento que vem do alto, que é dado por graça a nós, por Deus. Aquele conhecimento que inclusive João Calvino, no capítulo 1 de suas Institutas da Religião Cristã, ele vai dizer que é o conhecimento que verdadeiramente importa, que é o conhecimento a respeito de Deus e o conhecimento a respeito de nós mesmos. Ou seja, esse homem não conhecia Deus, ao tratar Jesus apenas como um bom mestre, e esse homem também não conhecia a respeito de sua própria natureza, não conhecia a respeito do próprio homem, ao se considerar bom, justo, diante de Deus. E Jesus responde à falta de visão deste homem. Primeiramente ao dizer: ninguém é bom, senão um que é Deus. Irmãos, quantos não pensam que são bons diante de Deus? Que o ser humano, naturalmente, a sua natureza é boa, a sociedade que o corrompe, eles dizem, se o homem tiver uma melhor educação, o mundo haverá de melhorar. Claro que não. Há países onde são extremamente desenvolvidos e nós vemos coisas bizarras realizadas entre eles.
Olhe para os papistas, por exemplo, que colocam homens num patamar elevado, ao serem canonizados, ao se tornarem santos, enquanto a Escritura diz que todos aqueles que estão em Cristo são santos, que significa separado do mundo para uma vida com Deus. Posição essa que eles conquistam por suas próprias obras, ignorando completamente a doutrina do pecado original, que diz que o ser humano é mau por natureza. Essa não é uma mensagem agradável ao homem natural. Pensam que o ser humano é justo diante de Deus pelos seus próprios méritos. Nem conhecem a maldade inerente e terrivelmente potencial em nós. E esse homem, além de considerar Jesus apenas como um bom mestre, via a si mesmo como bom em si mesmo. Veremos isso no texto, quando Jesus diz: conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. O que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus apontou para este homem a segunda tábua da lei. Lembra que o Senhor, Deus, propriamente escreveu a sua lei com seus dedos, de modo que nós não compreendemos como foi isso, e entregou para Moisés as duas tábuas da lei. Jesus aqui apontou esse homem para a segunda tábua da lei, que mostra o relacionamento horizontal que nós devemos ter com o próximo, enquanto os primeiros 4 mandamentos é sobre o nosso relacionamento vertical com Deus. Mas se você perceber aqui, isso é algo importante, irmãos, Jesus ele não cita para esse homem o 10º mandamento, que é: não cobiçarás. E o que esse homem respondeu? Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ou seja, eu tenho cumprido a risca, eu sou justo nesse quesito. Ele contou vantagem diante do próprio Deus, o qual ele considerou como um igual, apenas um bom mestre. E se nós formos perceber, algo que quase eu deixei passar batido, ao estar preparando esta mensagem para os irmãos, o que esse homem disse para Jesus em relação à vida eterna? Mestre, o que farei para conquistar a vida eterna? Ou seja, de que modo haverei eu de conquistar a vida eterna? Irmãos, eu vou dizer para vocês que essa é a mentalidade de todas as religiões do mundo. Todas. Menos a fé cristã histórica, embasada no Evangelho da graça de Deus. E todas as religiões do mundo vão dizer: devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo andar deste modo, devo me vestir desse jeito, para alcançar a salvação, para alcançar o favor de Deus. Barganham com Deus, para ser visto como justo diante de Deus. Por exemplo, os espíritas, por exemplo: tenho que viver nessa vida de certo modo, para na próxima eu alcançar uma melhor reencarnação, que nós não acreditamos nisso. Ao contrário do Evangelho, que diz que Cristo fez tudo. Confiemos nele. Confiemos nele. E é por meio de nossa fé em nosso representante que somos achados justos diante de Deus. Não justos por nossas próprias obras, mas justos no sentido de justificados, que é uma declaração forense, de tribunal. Justo, é Deus quem bate o martelo. Isso acontece naquele momento quando recebemos vida espiritual, quando cremos na mensagem do Evangelho, e uma obra sobrenatural de Deus está acontecendo em nós naquele momento. Como diz o versículo mais conhecido da Bíblia, eu creio que é o versículo mais conhecido na Bíblia, os irmãos também, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu para onde? Para a cruz, o entregou para a cruz, por nós, deu a nós,
para todo aquele que nele crê. Crê, justificação pela fé. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, irmãos, essa não era a compreensão deste homem acerca de Deus, acerca da lei e acerca de si mesmo. E Jesus coloca toda a sua justiça própria deste homem em xeque, a qual ele pensava que por meio dela ele haveria de conquistar a vida eterna. Jesus responde com amor à sinceridade desse jovem, pois o homem não afirma ser sem pecado, mas ele imagina aproximar-se de Deus com a consciência limpa. Ele estava enganado a respeito de Deus, a respeito de sua lei. Jesus, quando ele vem, Deus Filho se encarna como homem, ele vem e faz a exegese correta da lei, o qual os fariseus tinham perdido totalmente, ao mostrar que não é somente atos externos que contam diante de Deus, mas também a motivação do nosso coração. Lembra que Jesus disse que só de você olhar para uma mulher de modo impuro, você já adulterou, e faz todo sentido. Aos olhos de um observador desatento, esse homem poderia passar no teste, mas aos olhos de Jesus não. A palavra de Deus diz que Jesus ele sonda os corações, ele sabe o que passa nos corações. Isso é um atributo de Deus. Versículo 21. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então nós vemos que esse homem se entristece e vai embora. E esse homem, ele mal imagina que essa sua tristeza humana não é nada em comparação com falecer, morrer e estar diante de Deus sem esperança para a vida eterna. Aqui novamente, irmãos, nós vemos o quão importante é saber interpretar corretamente as Escrituras como um todo, para que texto fora de contexto não seja usado como pretexto para heresias. Por que eu estou dizendo isso? Será que Jesus está dizendo que nós, a igreja, deve vender tudo que tem e dar para os pobres? Será que isso é um mandamento, uma ordenança para toda a igreja? Ou Jesus tinha como alvo o jovem rico ao dizer isso? É claro que é uma mensagem para o jovem rico, pois ele se achava justo por si mesmo, que nem percebeu os ídolos do seu coração, que no caso era Mamon, o dinheiro. Por exemplo, a Bíblia fala na epístola de Tiago que na igreja havia ricos e pobres. Ninguém diz para eles venderem todas as suas coisas. Eu estava, não quero me estender muito, tá, irmãos, na mensagem, mas muito tempo atrás, estudando comentário de 2 Coríntios, do reverendo Augusto Nicodemos, lembra que lá em Atos, no início, fala que os cristãos, eles vendiam todas as suas coisas e compartilhavam entre si, porque eles imaginavam que a vinda de Jesus, tipo assim, seria amanhã, daqui uma semana. Consequentemente, anos depois, a igreja da Judéia, aqueles que tinham repartido todos os seus bens, estavam precisando de ajuda. E Paulo pede ajuda para os coríntios, para que os coríntios preparem ali uma oferta para que Paulo vá e leve para os cristãos da Judéia. E Nicodemos vai dizer que uma das coisas prováveis dessa falta de mantimentos, de riquezas ali entre eles ali mesmo, era por causa disso que aconteceu lá em Atos. Mas enfim, então nós vemos que há ricos e pobres na igreja, mas Tiago ele vai dizer que
Os ricos, eles devem reconhecer o quê? A sua insignificância. E usar a sua riqueza não como vanglória, mas como bons mordomos de Deus. Eles deviam usar os seus recursos para abençoar outros. E não ter a riqueza como a sua segurança. E Tiago, ao se dirigir aos pobres, ele vai dizer aos pobres que eles devem ter em consideração que eles são ricos espiritualmente por estarem em Cristo. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Então é como se Jesus dissesse para o jovem rico: ok, se você é bom em tudo isso que você está dizendo, só te falta uma coisa: vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Mas aqui nós temos que reconhecer que é claro que quem estava diante dele e pedindo isso era o próprio Deus, e por ter sido direcionado a ele especificamente, e Deus que estava pedindo, é claro que ali ele devia obedecer, pois Deus, ele é o Criador, não somente o Criador, mas ele também, quando nós caímos, a humanidade caiu em pecado, ele é o Deus Salvador, e além de Deus Salvador, ele é o Deus sustentador. Nós estamos respirando o ar dele neste momento. Então, o que é isso? Esse pedido de Jesus comparado a essa grande riqueza que nós recebemos em Cristo. Mas o jovem rico não obedeceu, pelo contrário, seu semblante se entristeceu, e ele retirou-se da presença de Jesus. Versículo 23. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Nesse diálogo com os discípulos, nós vemos Jesus trazendo um ensinamento para eles, a respeito do quão difícil é entrar no reino de Deus, um rico entrar no reino dos céus. Jesus até disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, onde passa a linha, do que um rico entrar no reino dos céus. Interessante também, irmãos, ao estudar esse texto, ao ler a harmonia dos evangelhos, um comentário, os evangelhos sinóticos, citando novamente Calvino, ele vai dizer que provavelmente esse camelo não era um animal camelo em si, mas uma corda grande usada pelos marinheiros, uma corda bem grande usada pelos navios, e a corda é gigante, era muito grossa, e seria muito difícil ela passar por um buraco de uma agulha. E ele sustenta essa sua posição pela similaridade das palavras da corda e do camelo, Mas, independente, só estou trazendo essa informação como uma curiosidade, mas mesmo se for um camelo mesmo, como a maioria dos estudiosos sustentam, inclusive aqueles que traduziram a própria escritura para nós também compreenderam deste modo, para o português, ainda assim uma figura incrível, Imagina um camelo passar por um buraco de uma agulha. O método de ensino de Cristo é incrível, ele utiliza de figuras, metáforas, mexe com a nossa imaginação, para trazer um ensinamento. Mas a pergunta que fica é: então os ricos não podem entrar no reino de Deus? E entrar no reino de Deus, irmãos, é sinônimo de salvação. Se nós estivermos entendendo que os ricos não podem entrar no reino de Deus, então deveríamos ficar abismados assim como os discípulos, pois eles ficaram abismados. E eles disseram: quem então pode ser salvo? Vou dizer para vocês, irmãos, que essa admiração deles, eles ficaram abismados, fazia sentido, pois a prosperidade, as riquezas, a abundância, era vista como uma das bênçãos da união pactual entre o israelita e o Deus de Israel. Então, é como se eles ficassem sem entender.
Se aqueles que são abençoados por Deus não podem entrar, quem pode ser salvo? E de fato, irmãos, há texto no Antigo Testamento que fala a respeito disso, em Provérbios inclusive. Mas o problema, irmãos, está ao interpretarmos Provérbios como promessa, e não como princípios. Por exemplo, ensine a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Há pessoas que criam suas crianças no caminho, e seus filhos crescem e se desviam. Mas é claro, é um princípio ali. E ao seguir este princípio, irmãos, nós estamos no bom caminho. Então, Provérbios fala a respeito daquele que anda em integridade, inclusive nos negócios. E há princípios de que essa pessoa haverá de prosperar por isso, pois está andando no caminho de Deus, temendo a Deus em todas as áreas da vida, inclusive nos negócios. Mas nem sempre é isso que acontece, irmãos. Mesmo que a pessoa caminhe como o sábio de Provérbios, pode acontecer dela não se dar bem em algum negócio, em um empreendimento, mesmo trabalhando duro e com honestidade. O cristão, irmãos, ele pode quebrar financeiramente. Nós não estamos dentro de uma estufa espiritual, blindados. E não é isso que as igrejas falam por aí. Só um adendo, tá, irmãos, já que eu citei Provérbios no Antigo Testamento. Então, por isso que é importante essa questão da boa interpretação. Ninguém precisa ser um teólogo profissional para isso. Há boas ferramentas que podem nos auxiliar nesta questão. Nós temos que ir em busca do significado correto quando nós estamos diante de um texto que transmite dificuldades para nós. Com isso eu quero dizer, irmãos, que Jesus ele não está fechando as portas do reino para aqueles que possuem riquezas. Lídia, por exemplo, que foi citada pelo pastor Neto na mensagem da semana passada, ela era uma empresária do setor de venda de púrpura, que a própria púrpura já era um sinal de luxo, que era algo usado para o tingimento de cores nobres, assim como o pau-brasil também era um artigo de luxo. Essa mulher era uma empresária, e após se converter, essa mulher ainda recebia a igreja em sua casa para cultuar, provavelmente uma casa grande. E por sinal também ela apoiou a igreja nas missões. Então, irmãos, o problema não é possuir dinheiro, mas o problema é você ser possuído por ele. Esse é o problema. E não são só ricos que são possuídos pelo dinheiro, irmãos. Às vezes pobres também. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que dificilmente um rico entra no reino de Deus, porque via de regra o rico ele já tem um Senhor, que é Deus, que é o dinheiro, que é o seu Deus, e não pode ter dois senhores, como disse Jesus. Não se pode ter Deus e o dinheiro como senhores. Deus não divide sua glória com ninguém. Porém, uma coisa que tem que ficar bem claro para nós que somos cristãos monergistas, ou seja, confessamos assim como Jonas, a salvação vem do Senhor. Ou seja, é impossível para qualquer um entrar no reino de Deus. É impossível para qualquer um ser salvo, nascer de novo, pela força ou vontade da carne. Por quê? Porque, como diz Paulo em Efésios, nós éramos inimigos de Deus, por nossas obras malignas, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira. Aí sempre tem um mas, né? Onde Paulo faz a transição da má notícia para a boa notícia. Mas, Deus, que é rico em misericórdia, com amor nos salvou.
Paulo vai dizer também que nós estávamos mortos espiritualmente em delitos e pecados, até que Deus nos salvou. Por isso é impossível, irmãos, é impossível. Antes da nossa conversão, nós também tínhamos em nossos corações uma multidão de ídolos. Ídolos, irmãos, não é só uma estátua de gesso. Nós podemos levantar ídolos em nossos corações também, falsos deuses no altar do nosso coração. E Jesus derrubou os ídolos, a estátua de Dagon, né, que caiu diante da arca, que representava a presença de Deus. E graças a Deus que o Senhor nos deu o Espírito Santo, pois ídolos ainda buscam crescer em nosso coração. Mas Deus nos fortalece, nos ilumina, para que venhamos derrubar esses ídolos, que buscam crescer frequentemente. Isso que eu estou dizendo, irmãos, é aquele processo conhecido como santificação, que será por toda a nossa vida cristã, até a volta de Cristo, quando haveremos de receber a glorificação. E esse jovem, embora tenha ido a Cristo, ele tinha uma visão errada sobre Cristo, sobre a vida eterna, sobre o reino de Deus. Ele chegou morto espiritualmente, foi embora morto espiritualmente. Mas um detalhe muito importante a respeito do coração amoroso de Cristo e compassivo, o texto vai dizer que Jesus o amou. Após receber o currículo de virtudes desse jovem, né? Eu fico imaginando Jesus sentindo compaixão desse jovem. Me fez lembrar do apóstolo Paulo, que se entristecia, está lá em Romanos capítulo 11. Ele diz que ele se entristecia por seus compatriotas judeus, pois eles tinham zelo, mas não tinham entendimento. Quantas pessoas os irmãos aqui não conhecem, os irmãos que vieram de um local onde muitos ali têm zelo, mas não têm entendimento? Versículo 27, fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. De fato é impossível para os homens. E eu não sei se esse jovem rico, irmão, se converteu depois, não temos nem como saber, mas o relato a respeito dele é triste. E eu vou dizer também, irmãos, que é impossível para todos nós, mas para Deus tudo é possível. As palavras de Jesus são extraídas do Antigo Testamento, paralelamente, né? Como por exemplo em Gênesis 18, 14, que diz: existe alguma coisa difícil demais para Deus? Ou em Jó, que diz que sei que podes fazer todas as coisas. E o Senhor nos deu vida. Um morto, irmãos, não dá vida a si mesmo, não tem esse poder. O Senhor também, Ele nos transportou, como vai dizer lá em Colossenses 1,13, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a distância entre o império das trevas e o reino do Filho é um abismo imenso. Nunca conseguiríamos atravessar, e também nem gostaríamos de atravessar. Mas Deus, Ele fez uma mudança em nosso coração. Quando eu falo, irmãos, essa questão monergismo, doutrinas da graça, nós temos que compreender essa questão, pois aqueles que querem deturpar essa doutrina, vão dizer que é como se Deus nos puxasse pela orelha, contra a nossa vontade, mas não é assim. Deus, Ele fez uma mudança em nosso coração, que, como Ezequiel 37 aponta, tirou o coração de carne, e nos deu tirou o coração de pedra, e nos deu um coração de carne, abriu os olhos do entendimento, como vai dizer o apóstolo Paulo. Os versículos mais incríveis, está lá em Coríntios também, 2 Coríntios, que fala que o mesmo Deus que disse, haja luz, e Paulo olhou lá para Gênesis, é incrível esse versículo, o mesmo Deus que, quando estava tudo em trevas, Deus disse, haja luz, este mesmo Deus fez a mesma coisa em nosso coração, para que resplandecesse em nosso coração a glória de Deus na face de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estávamos em trevas e Deus disse, haja luz em nosso coração.
E assim, nos convertemos a Deus. Deus muda o nosso coração. O que é conversão? Mudar de rota. A gente se volta para Deus, por vontade. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Nós vemos aqui, né, Pedro falando em nome do grupo, né? Pedro era o líder dos apóstolos, né? Mas ele sempre enche o peito assim, né? E Pedro aqui está com uma fala de merecimento, tom de elogio próprio, tipo, olha o que nós fizemos, Senhor. E após receber a resposta de Jesus de que tudo é possível para Deus, é como se ele dissesse: Senhor, nós temos que estar dentro dessas possibilidades, pois deixamos tudo e te seguimos. Jesus reconhece isso e diz: em verdade vos digo. E aqui ele fala a respeito de uma recompensa. Recompensa essa que tanto que haveriam de receber no presente, quanto no futuro, e também no mundo vindouro, que é após a volta de Cristo. Novos céus e nova terra. Então, como entender agora esse no presente? Vocês receberão 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições. Meus irmãos, os apóstolos, por exemplo, eles morreram na pobreza, eles morreram martirizados, foram do calabouço para... Paulo, por exemplo, ele foi do calabouço para ser decapitado. Uns morreram na base de flechada, passaram por necessidades durante o seu ministério. Nós vemos as casas deles se multiplicando a 100, viraram grandes empresários do ramo imobiliário. Esses 100 vezes, irmãos, é referente, por exemplo, 100 casas, vocês receberam 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, mães, filhos, é referente à família que eles receberam, que é a família da fé, a igreja. Jesus está se referindo à igreja. E nela nós recebemos do Senhor pais espirituais, aqueles que nos discipulam. Recebemos também filhos na fé, assim como Paulo vai dizer que Timóteo era o seu filho na fé. Casas se refere à hospitalidade que nós recebemos dos irmãos. Campos são aqueles os quais o Senhor nos chama a semear a boa semente do Evangelho. E tudo isso, irmãos, debaixo de perseguições do império das trevas. Recebemos este privilégio de Deus, estarmos na igreja, na comunidade dos redimidos. Mas devemos saber, como Jesus disse no versículo 31, mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse é outro versículo que tem sido mal compreendido ao longo da história. Nós temos que entender que Jesus aqui está falando na linguagem do reino, na lógica do reino, que é contrário à lógica humana, à sabedoria humana. E o ensino tem uma mensagem paradoxal, com os opostos se atraindo, e os opostos ao se atrair, ao se chocar, nós temos a moral do ensinamento. Exemplo, aquela passagem que diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Parecem coisas paradoxais, né? Contrárias a uma coisa. Como assim eu vou perder minha vida e vou achar? Mas a mensagem aqui é o seguinte: aquele que se colocar em último lugar e adotar a posição de servo, Deus o tornará primeiro no mundo vindouro. O mundo vindouro,
Pois uma coisa que nós não podemos esquecer, embora nós não sabemos como de fato isso será, e eu já ouvi grandes teólogos falando a respeito disso, né? Heber Campos Júnior também, dizendo, por exemplo, eu não sei como será isso. A questão do galardão. Paulo vai dizer que a coroa, que ele tanto ansiava, o prêmio da soberana vocação, que está reservada para nós, de modo que não pode perecer. Por isso, irmãos, nós temos que ter em consciência de que essa nossa vida passageira, que é um vácuo, comparado com a eternidade, é um vácuo, tem consequências eternas. Tem consequências eternas. Esse vácuo da nossa vida tem consequências eternas. Por isso, irmãos, não desperdice sua vida. Cumpra a sua santa vocação de cristão com fidelidade. E agora, as aplicações finais, rapidamente, que eu já estou passando do tempo. Jesus, ele nos apresenta considerações importantes aqui nesse texto, a respeito das coisas materiais na vida cristã. O problema não são as riquezas em si, mas ser possuído por elas. Alguns vão dizer assim, já ouvi dizendo, mas acho que se equivocaram, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você tem o dinheiro como Deus, fará você negar o Deus verdadeiro. E nos faz também pensar como temos aplicado o nosso dinheiro. Às vezes, irmãos, se a gente fala de dinheiro, a gente está tocando no ídolo da pessoa. A gente vê o rosto igual do jovem rico, se entristecer, se desfigura. Outra coisa, irmãos, temos que entender que as nossas obras não são suficientes para a salvação. Isaías vai dizer que são como trapos imundos de injustiça. E quando ele vai dizer trapos imundos, era um trapo que as mulheres usavam para estancar a menstruação. Essa é a nossa justiça diante de Deus para a salvação. Se a gente buscar ser salvos por meio da lei, Paulo vai dizer que nós já estamos debaixo de maldição. Por que debaixo de maldição? Porque a lei de Deus exige a perfeição. Um Deus perfeito, com sua lei perfeita, exige a perfeição, irmãos. Por isso que nós não podemos ser salvos. Quando chegaram em Jesus e disseram, o que farei para herdar a vida eterna? O que ele respondeu? Cumpra todos os mandamentos, nunca peque, nunca é. Não, ele disse assim, creia em mim e naquele que me enviou. Assim você estará conquistando a vida eterna. Timothy Keller, irmãos, creio que alguns irmãos aqui conhecem, em seu livro Fé na Era do Ceticismo, ele usa uma ilustração muito legal a respeito disso, né? Que ele vai dizer que, imagine que você tivesse que atravessar a nado da Califórnia até o Havaí, que é do outro lado do mundo. E há 3 nadadores, um nadador bem ruinzinho, assim como eu, que eu creio que não conseguia nadar nem 1 quilômetro, já ia me afogar, ou um nadador mediano, que pode nadar uns 8 quilômetros, e um nadador olímpico, que nada 800 quilômetros, mas ainda assim, não é nada comparado em atravessar da Califórnia até o Havaí nadando. Todos haverão de morrer. Quem é mais morto? Pode ser que o nadador olímpico foi mais longe, mas não interessa. Esse jovem, ele se considerava um nadador olímpico, mas ele morreu na praia, também. É aquela outra ilustração que eu acho que eu já apliquei também, que uma pessoa virtuosa, como esse jovem aqui se considerava, comparado com uma, sei lá, vamos ver, um viciado em crack, com AIDS, morre. Na sarjeta, os dois morreram. Só que a diferença é que um pode estar bem vestido e com perfuminho, mas os dois estão mortos. Por isso que às vezes nós vemos, e a gente não pode cair nesse engano, às vezes nós vemos pessoas que falam assim, nossa, como ele é bonzinho,
como ele é um bom vizinho, como ele faz boas obras, caridade, mas ele nega a Cristo. Não devemos pensarmos que ele conquistou a salvação por si mesmo. Se nós formos ver, irmãos, tem pessoas que fazem muito mais caridade que nós. Os espíritas, por exemplo, os maçons, mas pela motivação errada. Pela motivação errada. Nós nem somos aqueles fanáticos em mundo ecológico, essas coisas. Tem pessoas que são bem mais engajadas do que nós. A diferença, irmãos, é que nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. Essa é a diferença. E por fim, irmãos, nós temos que reconhecer o último ponto aqui agora, encerrando, que a lógica do reino é invertida com a lógica deste mundo. O mundo prega o quê? O egocentrismo e que a busca por ser servido. Jesus, ele prega ao contrário, ele prega o teocentrismo, uma vida centrada em Deus e a disposição em servir. O próprio Deus lavou os pés de Pedro como exemplo. E Pedro não entendeu isso naquele momento, né? E um dos versículos mais lindos da Bíblia está nessa passagem do lava-pés. Jesus olha para Pedro e diz assim: o que eu estou fazendo aqui agora, você não compreende. Depois, você vai compreender. Após a crucificação e após a ressurreição, Pedro compreendeu. E foi um baluarte da verdade na igreja de Cristo. Que possamos seguir o exemplo de homens de Deus, os apóstolos, como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas sempre tendo Cristo como o exemplo máximo, supremo, o supremo pastor, o supremo reformador. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos orar.